Parte mais importante da nossa psique, verdadeira estrutura da própria identidade, o ego é a forma como nos enxergamos e pensamos que o mundo nos enxerga. Ele traz em si uma maneira própria de funcionamento que contém uma série de mecanismos de defesas psicológicos que atuam automaticamente e inconscientemente para preservar essa autoimagem nossa, impedir sofrimentos, angústias e gerar reais processos de transformação. Assim, esses mecanismos de defesas atuam sobre pensamentos inaceitáveis, sentimentos ruins direcionados a alguém importante em nossas vidas, ou mesmo nas vivências traumáticas. Portanto, conhecer como eles atuam acaba por ser um grande passo para o próprio processo de autoconhecimento e desenvolvimento, que nos preparará melhor para os desafios da vida. Neste vídeo, vamos falar exatamente disso, os 10 mecanismos de defesa mais comuns utilizados pelas nossas mentes em níveis crescentes de maturidade psicológica. Primeiro, negação. A forma mais matura de lidarmos com as nossas frustrações é a negação. Simplesmente fingimos que nada de importante aconteceu em nossas vidas e que tudo está como sempre esteve. A verdade é que isso expressa um desejo e não a realidade. Ele é uma forma de recalque ou repressão. Tentamos apagar da nossa memória algo aparentemente insuportável e que irá nos afetar de alguma maneira, nos compelindo a mudar. Um exemplo de negação é a descoberta de algo grave sobre uma pessoa próxima e seguir como se nada tivesse acontecido. Mas não é um fingimento. Ela tenta apagar automaticamente isso da memória. Nega a ocorrência do fato, pelo menos por um tempo. Outro exemplo ocorre quando alguém perde um ente querido e a ficha simplesmente não cai. Ela se comporta como se o morto fosse chegar a qualquer momento, continuasse vivo. Compra-se a comida favorita do falecido, mantém-se arrumado o quarto que era dele e todos os seus pertences. Enfim, é como se a vida não seguisse adiante durante um tempo. 2. Recalque ou repressão. Quando a negação está associada a pensamentos e sentimentos indesejados, ocorrem os recalques. Eles são autorrepressões associadas a essas manifestações mentais incompatíveis com a autoimagem construída e a régua moral usada pela pessoa. Na raiz dessa repressão há o desejo de que esses pensamentos e sentimentos não existissem por serem errados. O sujeito não os aceita, mas é mentira, eles estão lá. Ele só não quer assumi-los e aprender a lidar com eles. Assim, o recalque é o mecanismo de defesa base de muitos outros e sempre denota uma certa imaturidade psicológica, pois se trata de um afastamento e não enfrentamento da realidade. Nele haverá sempre esse movimento de negação e expulsão da consciência para o inconsciente certas manifestações mentais dolorosas de serem assumidas. Exemplos comuns são invejas de algumas pessoas, desejos sexuais proibidos ou um sentimento inaceitável, como a raiva por alguém importante. 3. Formação reativa. Quando o recalque é muito forte, o objeto causador tem uma relevância muito grande na vida da pessoa, como uma mãe, um pai, um filho, poderá ocorrer a formação reativa de um comportamento contrário e geralmente exagerado ao que realmente está presente no relacionamento entre essas pessoas. Por exemplo, se uma pessoa se apaixona pelo melhor amigo e julga impossível esse relacionamento amoroso, ela se afasta e começa a tratá-lo mal, quando na verdade gostaria de se aproximar. Um filho que sente raiva da mãe ou do pai passa a tratá-lo com muito mais respeito por entender que não pode sentir algo assim pelos seus próprios pais. Uma pessoa muito pervertida sexualmente se torna extremamente moralista. Vejam, em todos os casos desse tipo, só é possível identificar essa situação por psicoterapia ou quando a máscara cai. Daí a pessoa é obrigada a lidar com seu verdadeiro eu. Não há mais uma separação entre a personagem e o ator que verdadeiramente ninguém conhecia. 4. Idealização. Esse mecanismo de defesa ocorre geralmente quando um sujeito percebe que alguém ou alguma situação importante não é a que gostaria que fosse. Diante dessa triste e insuportável realidade, ela imagina algo alternativo, idealizado, romantizado e opta por viver essa fantasia por pura defesa do seu ego, que não consegue conviver com essa frustração. Um exemplo seria de uma pessoa que se relaciona com canalhas e finge que são pessoas direitas e virtuosas. Um pai que não consegue ver os defeitos do filho e vice-versa. No fundo, o indivíduo sabe o que está acontecendo, mas se adaptou a essa situação de forma que opta por não conviver com a verdade nua e crua. 5. Compensação.
Nesse processo há um sofrimento psicológico por alguma frustração em que a pessoa não conseguiu aquilo que gostaria, portanto, um buraco emocional, e diante desse sofrimento surge a necessidade de obter um prazer que compense aquela dor de forma a equilibrar o seu mundo mental e emocional. Analisar as nossas compensações é uma fonte muito boa e importante de descobertas dos reais motivos que nos comportamos de determinadas formas. Por que precisamos dormir exageradamente, ver muita televisão ou estar nas redes sociais? Por que nos enchemos de comidas gostosas, mas nocivas para a nossa saúde? Por que nos drogamos ou bebemos bebidas alcoólicas exageradamente? Enfim, muitas vezes, os prazeres gerados por esses hábitos são formas que arrumamos para compensar sofrimentos em outras áreas da vida e que não estamos dispostos a encarar de frente. 6. Deslocamento. O deslocamento ocorre quando direcionamos uma emoção ruim em decorrência de alguma situação dolorosa anterior e que a pessoa não se sentia segura de reagir ou não teve esse ímpeto naquele momento. Esse mecanismo de defesa entra em ação quando tardiamente deslocamos essa reação para uma outra pessoa inocente que acaba por pagar o pato e aliviar aquela tensão gerada. É uma explosão muitas vezes gratuita e sem motivo aparente, pois não tem raiz no presente. Um exemplo desse tipo acontece quando uma pessoa briga em casa e desconta sua raiva no empregado, ou vice-versa, briga no trabalho e desconta nos filhos e companheiros. 7. Projeção. A projeção ocorre quando a pessoa vê no outro parte de si. Elas simplesmente projetam os seus defeitos nessas pessoas porque para elas são insuportáveis e não querem enxergar que os têm. Quando alguém se comporta de forma parecida, tal como elas mesmas sabem que são, é como se precisassem se defender de algo e daí atacam. É o famoso xingar os outros daquilo que é, acusar daquilo que faz. No fim, a pessoa está projetando suas frustrações, mazelas e defeitos. Sempre que você estiver diante de alguém afetado e verbalizando defeitos que aparentemente são de alguém, pense se parte disso não vem de uma projeção sua. 8. Racionalização. Aqui há um pequeno avanço na maturidade psicológica do sujeito, pois há o reconhecimento de que existe um problema, mas ele constrói uma desculpa e foge da realidade negando sua verdadeira intenção para não deformar a sua autoimagem e reputação frente aos outros. Um exemplo, imagine uma pessoa que se candidata a um emprego, não consegue a vaga e daí começa a desdenhá-la, dizendo que não queria, que não estava levando a sério a entrevista ou que o processo seletivo foi na verdade fraudado. Veja, a racionalização constrói uma solução viável para preservar a imagem insuportável desse fracasso. Bom, agora vamos para os 2 mecanismos de defesa mais importantes e saudáveis, realizados por pessoas mais maduras psicologicamente e sábias. 9. Humor. Uma das formas mais evoluídas e maduras de lidar com situações difíceis emocionalmente, neste mecanismo de defesa, a pessoa enxerga a situação que está passando de forma ampla, como se estivesse assistindo a própria cena em que faz parte, mas de forma leve e até desapegada, consegue manter o humor e faz até piada de si mesmo. Não é que esteja sendo negligente ou que nada daquilo não importe, mas ele tem consciência de que ficar nervoso ou com raiva não irá contribuir para nada. Além disso, ao contrário da maioria que acha que tudo acontece só com ela o tempo todo, enxerga a dificuldade como algo normal e que pontualmente pode gerar um sofrimento. Por isso, lida bem e de forma positiva. Por último, a sublimação, a mais madura e eficiente forma de lidar com as situações emocionais em que nos envolvemos. A sublimação é aquele mecanismo de defesa que faz do limão uma limonada. Está com dificuldades? Então aproveite para se tornar uma pessoa mais forte. Está com problemas a serem resolvidos? Então aproveite para desenvolver novas habilidades e aprender coisas novas. Está em uma situação perigosa? Aproveite para desenvolver a coragem. Está doente? Desenvolva a paciência, a resignação e novos hábitos mais saudáveis. Na sublimação, pegamos uma força ruim descoberta em nós diante de uma situação posta e a direcionamos para algo útil e produtivo. A ideia que está por trás é enxergar todas as circunstâncias da vida como oportunidades de desenvolvimento e progresso, a fim de nos tornarmos pessoas sempre melhores. E é isso. Gostou? Deixe um like, compartilhe e se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.